Olá, meus irmãos, paz e graça, passando por aqui para estar ministrando mais um discipulado e nesta oportunidade, como temos feito em outras semanas, estamos falando sobre os atributos morais de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os atributos ligados à pessoa bendita do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus ou quem foi Jesus no Antigo Testamento? Muito importante a gente entender que Cristo está presente em todas as páginas das Escrituras Sagradas. Não há como negar, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, espalhada por todas as Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia se encarrega de revelar Cristo e a gente precisa conhecer quem é Jesus. Em Gênesis 1:26, a Bíblia fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus Elohim já está presente ali, Cristo já está presente nessa configuração do homem que foi feito, Adão, do pó da terra. Lá em João 1:3, a Bíblia fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a gente sabe que o verbo era a palavra, que o verbo era Cristo, o Logos de Deus, o Rema de Deus, a palavra viva, a palavra escrita. Então Cristo, ele aparece no Antigo Testamento. Lá em Isaías 9:6 já havia uma profecia sobre quem era Jesus, o que seria 700 anos depois. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então observamos que Cristo já era profetizado no Antigo Testamento, e a gente observa em Gênesis 3:15, ele aparece como a semente da mulher, viria através de Maria. Em Êxodo 12:11, ele é o Cordeiro Pascal, aquele cordeiro que é imolado no dia da Páscoa. Já era uma prefigura de Cristo, que viria para tirar o pecado do mundo. Levítico 16, ele tem a figura no sumo sacerdote, aquele que entraria no Santo dos Santos da eternidade e ofereceria um único sacrifício, mas suficiente para remir a culpa de todo aquele pecado, de todo aquele que se arrepender. Então Cristo no Antigo Testamento, ele está prefigurado naquela nuvem, naquela coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel no deserto. Moisés fala sobre Jesus seria um profeta e Deus levantará um profeta semelhante a mim. Cristo seria o grande profeta e as suas profecias estão em todos os 4 evangelhos. Em Números 8:10, aliás, Neemias 8:10, o Senhor é a nossa força. Em Jó, ele é o Redentor e nosso Salvador. Em Salmo, ele é ungido. Em Provérbio, é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o noivo. Isaías 7:14 é o Emanuel. Enfim, então Cristo está presente em todo o Antigo Testamento. Isso é muito importante a gente entender para que a gente creia quem é Jesus, conheça quem é Jesus, Temos ainda Jesus agora se revelando no Novo Testamento. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, a situação do povo de Israel é de que eles eram um povo que estava sob o domínio dos romanos, E eles estavam sempre nessa expectativa da promessa do Redentor, do Salvador, que viria segundo os profetas tinham profetizado. Então, a gente vai observar que Jesus se revela e nós temos os dados em Mateus sobre a família de Jesus, A mãe de Jesus era Maria, o pai da adotivo, Lucas 23:23, era José. Nós temos irmãos e irmãs, Tiago, Judas, José e Simão. Mateus 13:56, Marcos 6:3,
só não registra o nome das irmãs, mas temos a mãe de Jesus. Enfim, nós temos aí a Isabel, que também me parece ser prima de Jesus. Então existe toda uma informação nos evangelhos sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus, né? É bom lembrar que Jesus esteve ausente dos 12 aos 30 anos de idade, ficou 18 anos longe do seu aparecimento público. A profissão do seu pai era carpinteiro, possivelmente estaria ajudando seu pai na carpintaria. Mas quando ele completa 30 anos, ele começa a aparecer, ele é batizado nas águas e ali começa seu ministério público, né, como filho de Deus. Então, na verdade, Jesus esteve aqui na Terra e algumas coisas é importante nós sabermos sobre Jesus. Aliás, todas as coisas inerentes sobre Cristo, né, sua humanidade, a sua divindade, a gente precisa tomar conhecimento, porque ele é o centro da Bíblia, ele é o centro do universo, ele é o centro do céu, ele está no meio de tudo. Sem ele, nada foi feito. Então, como Jesus tratava seus discípulos, Mateus 15, 32, compartilhava com os discípulos sua preocupação pelos outros. Mateus 17, 1 a 9, revelava-lhe coisas sobre si mesmo. Em Marcos, procurava estar com os discípulos a sós e ordenava, dava palavra de ânimo, desafiava e os dava algo de comer. Então Jesus foi alguém, né? E a gente sempre tem essas questões que as pessoas levantam. Se Jesus ele foi homem como nós, sim, ele foi homem como nós. A única diferença dele para os seres humanos era o pecado que não existia na sua natureza. Mas ele sofreu, né, dores, teve fome, teve sede, cansaço, enfim, ficou triste, ele tinha todas essas emoções. Então a gente observa que Jesus ele teve muita preocupação quando esteve aqui na Terra para lidar com os seus discípulos. A gente observa que estava sempre preocupado, né, com aquilo que ele ia falar, com aquilo que ele ia fazer, preocupado com como resolver as questões pendentes dos seus discípulos, tirando as suas dúvidas, tirando as suas inquietações. Então, Jesus era alguém que realmente interagia, ele se comprometia, ele se envolvia com aqueles que estavam ao seu redor. Jesus não era alguém que vivia alienado, vivia separado, vivia diferente. Não, ele estava sempre tentando compartilhar com os discípulos seus momentos bons, ruins, suas experiências, a fim de que eles crescessem espiritualmente. É bom lembrar que esse período que Jesus passa na Terra, ele está discipulando 12 homens, porque o projeto de Cristo com esses 12 homens é no futuro torná-los seus apóstolos, torná-los suas testemunhas verdadeiras, porque Jesus se ausentaria aos céus e eles seriam seus representantes legítimos, legais, com os quais receberiam poder e autoridade para falar de tudo que Jesus fez aqui na Terra. Então, quem eram os amigos de Jesus? Os discípulos. Maria, Marta e Lázaro, eles são chamados de amigos. Aquele que tu ama, teu amigo, está doente. Essa era uma expressão, né? A gente tem dito que Jesus, já aprendemos, tinha 5 níveis de relacionamento. Jesus tinha a multidão, tinha os discípulos, tinha os 12, tinha 3 apóstolos que queriam relacionamento e tinha João, que queria intimidade, aquele que deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Então, nesses 5 níveis a gente aprende uma coisa. Existem pessoas que elas são parecidas com a multidão. Por quê? Multidão quer presente, multidão quer
realizações, projetos. A multidão procurava Jesus por causa do pão que ele multiplicava. A multidão procurava Jesus por causa do milagre que ele fazia. E essa multidão continua atrás de Jesus hoje. Estão ali por causa de interesses pessoais. Mas a gente observa que os discípulos queriam conhecimento, aprendizado. E eram poucos. Não é? A gente observa que hoje são poucos que querem aprender. Estamos vivendo um tempo onde há muita informação e pouco conhecimento acerca de Deus. As pessoas estão sendo informadas sobre assuntos irrelevantes, né? Estão confundindo a teologia com história, com arqueologia, com filosofia e com outras coisas que de verdade não vai levar você a uma intimidade com Deus. Mas discípulo quer conhecimento, conhecimento do seu mestre, conhecimento dos seus ensinamentos. E os 12, diferente dos discípulos, já quer uma missão. Eles têm uma missão. Então todas as pessoas que se envolvem com Jesus, eles precisam de uma missão. Eles não se conformam só de seguir a Cristo. Eles querem uma missão, eles querem ser úteis para Cristo. E nós temos ainda 3 apóstolos que se destacaram dos 12, que era Pedro, João e Tiago. Esses homens queriam um relacionamento mais profundo com Jesus. Né? Foram os 3 apóstolos que foram levados ao Monte da Transfiguração e viu Jesus ser transfigurado, seu rosto como um sol, sua roupa estava branca como a neve. Então eles ouviram o Pai dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Pedro diz ter visto uma visão de Moisés, de Elias falando com Jesus. Na verdade, o Senhor não disse: ouvi a Moisés, ouvi a Elias. Não, ouvi a meu filho. Então o tempo de Elias e de Moisés já tinha passado. Por isso é que o escritor aos Hebreus diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos pais aos profetas, através dos profetas, falou-nos ultimamente pelo seu Filho. Então Cristo era a voz profética, a voz de Deus. Cristo era quem eles deveriam ouvir. E ainda hoje é assim. Precisamos ouvir a Cristo. Precisamos ouvir o Filho de Deus. Então, esses 3 apóstolos tiveram relacionamento. E João, o apóstolo, entrou no nível mais profundo. Ele queria intimidade. É o único apóstolo que antes da sua morte, como Jesus profetizou, como Jesus falou na praia para Pedro, que um dos apóstolos iria, antes de morrer, ou não morreria sem antes ver o reino de Deus. Eles acharam até que João não ia morrer. No entanto, não era disso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando que antes desse apóstolo morrer, que era João, ele veria o reino de Deus. E isso aconteceu na ilha de Pátimo. Provavelmente ele já estava bem velho, mas ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele viu Jesus glorificado. Ele viu Jesus como nenhum outro apóstolo viu. Um Jesus que seu rosto brilhava mais do que o sol na sua força. Um Jesus que tinha olhos como chama de fogo. Um Jesus que tinha da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Sua voz era como o som de muitas águas. Cabelos brancos como a lã. Suas roupas alvas como a neve. Um cinto de ouro no peito, né? Vestes talares. Pés reluzentes como o latão polido. Enfim, foi esse o João. Aliás, foi esse o Cristo que João viu. O Cristo glorificado no seu reino, na sua glória. Então João é o homem que tem intimidade. Estamos vivendo um tempo e nós temos que aprofundar a nossa intimidade com o Senhor. Não basta termos um conhecimento superficial. Precisamos conhecer a Jesus assim como Ele é. De uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, a fim de que venhamos usufruir do seu grande amor, da sua grande bondade. Então, quem eram os amigos de Jesus? Os discípulos, né?
Quem eram os inimigos de Jesus? O diabo, judeus religiosos, líderes religiosos, sacerdote e escriba. Aliás, estive pensando hoje sobre essa palavra, religião. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27, Tiago disse: se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua do mal, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. Religião pura e imaculada para com Deus, nosso Pai, é aquele que refreia sua língua do mal, é aquele que guarda-se incontaminado do mundo e visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então eu aprendo aqui que essa palavra religião é uma palavra latina que significa religare ou relegere, ou seja, religião é religar o homem, reconciliar o homem com Deus. E quem é que fez isso? Cristo na cruz. Ele nos reconciliou com Deus, nos religou, nós estávamos desligados de Deus. Fomos desligados a partir de Adão, porque Romanos 3, 23 a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Cristo é a nossa religião. O Evangelho são os nossos princípios, nossas leis, nossas doutrinas, os Evangelhos de Cristo, que a palavra Evangelho é as boas novas, boa notícia. Então, a religiosidade, quando você pergunta, você é religioso? Do ponto de vista de Tiago, ser religioso é ser santo, separado do mundo. Ser religioso, segundo a visão do Pai, a religião pura e verdadeira, não a falsa. A religião pura e verdadeira do Pai te leva à santidade, te leva a viver uma vida incontaminada, uma vida que não haja corrupção, onde seus valores morais, espirituais, não são corrompidos com esses valores do mundo. Isso é a verdadeira religião. Então, Cristo nos leva a esse lugar de santidade. Né? Tiago está dizendo, se você é religioso, você é santo, você refreia sua língua do mal. Toda pessoa que diz ser religiosa, mas ela não é santa, ela tem um caráter distorcido, formatado por esse mundo aion, contaminado pelo diabo, ela não é religiosa. O verdadeiro religioso, ele é santo. Ele refreia sua língua do mal. Ele não julga seu próximo. Ele não difama seu próximo. Ele não fala mal do seu próximo. Ele não condena seu próximo. Ele não se queixa do seu irmão. Lá em Levítico a palavra diz: maldito é aquele que fala mal do seu próximo às escondidas. Então, olha como é que a palavra trata essa questão da maledicência. Então, o verdadeiro religioso para Deus é aquele que refreia sua língua do mal, é aquele que tem sabedoria para falar. Estamos vivendo dias difíceis. A nossa natureza humana, carnal, ela não suporta nenhuma situação onde você é ofendido, você quer revidar. Mas quando você realmente tem essa religião que é Cristo, segue a religião do Pai Celestial, então você tem a graça de Deus de ser uma pessoa sábia. Porque o que abre muito a sua boca tem perturbação, mas o que fecha conserva a sua alma. Então o religioso para Deus, segundo Tiago, o apóstolo, a verdadeira religião é o que é santo, é o que não fala mal do seu próximo, e é aquele que visita os órfãos e as viúvas, ou seja, socorre os necessitados nas suas dificuldades. É a chamada filantropia, é o amor fraternal. Então a gente observa que há muita gente enganada. Hoje a gente escuta essa expressão: você está vivendo uma religiosidade.
Então, na época de Jesus, os inimigos de Jesus eram os fariseus, saduceus, uma classe religiosa que se dizia santa, né, separada, e que não podia se misturar com Jesus porque ele comia com pecadores. Mas sabe qual é a diferença dos fariseus da época de Cristo para os fariseus de hoje? Porque os fariseus na época de Jesus se achavam tão santos que não podia comer com Jesus, andar com ele, porque para eles Jesus era pecador. Mas os fariseus de hoje são contrários, são tão pecadores que não pode andar com Jesus, que Jesus é muito santo. Então, quando um crente quer se santificar, o religioso de hoje, ele não anda junto com esse crente, porque ele diz que ele é muito santo, porque ele não é santo. Então, o religioso de hoje, ele não ora, ele não jejua, não busca Deus, não obedece, ele diz que isso é religiosidade. Ué, aí eu não entendo. Porque, na verdade, a pergunta é, você é religioso nesse sentido, onde você analisa a religião no aspecto negativo, né? Porque o aspecto negativo da religião é quando você usa a religião ou entende a religião como tradição denominacional. Jesus disse assim, ó, vós invalidastes os mandamentos do Senhor por causa das vossas tradições. Qual era a questão de Jesus? Por que tinha tanta guerra, tanto conflito? Por que os fariseus não conseguiam andar com Jesus? Porque eles estavam agarrados a tradições. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão agarradas a essas tradições. Tradições filosóficas, culturais, denominacionais. Agora, eu não posso usar como pretexto, e aí eu tenho que saber até onde vai a minha liberdade em Cristo. Por isso é que Paulo disse aos Gálatas, para ele não dar ocasião à carne por causa da liberdade. Então a pergunta é, você é religioso ou você é espiritual? Então esse sentido negativo da religiosidade, da religião, que na verdade vive uma espiritualidade hipócrita, ele é condenado pelo Senhor Jesus e pela palavra. Mas aí eu vou ter que me posicionar. Se você não é religioso, porque você não entende, ou você entende que não deve guardar as tradições de homens, preceito de homens, que eu acho que está correto, então você tem que se posicionar do outro lado. Não, eu sou espiritual. Eu ando no Espírito, eu vivo no Espírito, eu ando em novidade de Bíblia, eu honro a palavra de Deus, eu guardo os mandamentos. Isso não é ser religioso, é ser espiritual. Os homens naturais não compreendem as coisas espirituais porque eles parecem loucura. Mas os homens espirituais discernem tudo, e por ninguém é discernido. Então a gente vai precisar entender que o modelo do homem pelo qual Jesus morreu na cruz é o homem espiritual. O homem que vai ser arrebatado é o homem espiritual, é a mulher espiritual. E ser espiritual no Novo Testamento é andar no Espírito, é viver no Espírito. Haja vista que nós temos uma grande batalha espiritual entre a carne e o Espírito. Paulo disse aos Gálatas, a carne e o Espírito militam um contra o outro para que não façais o que quereis. Andais no Espírito e jamais cumprireis os desejos da carne. Então, o que é andar na carne? É andar no ódio, no orgulho, na soberba, na contenda, na avareza, na idolatria, na impureza, na inveja, no ciúme. Isso é andar na carne. O que é andar no Espírito? É andar em amor, é andar em paz, é ser agradecido, é andar na benignidade, ter um coração puro, é andar na bondade, fazer o bem, é andar na mansidão, manter a serenidade, é andar na temperança, manter o equilíbrio, é andar na fé, assumir o compromisso com Cristo. Então, quem eram os inimigos de Jesus quando ele esteve aqui na terra, que serão os nossos também. Em João 17, Jesus disse, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Aborreceram a mim, aborreceram a vós. Mas se ouvir a minha palavra, ouvirão a vossa.
Então, queridos irmãos, vamos entender isso. A gente precisa entender que Cristo, ele foi perseguido e parece que os mesmos inimigos, eles ressurgem em cada nação, em cada época, em cada povo, em cada cidade, até mesmo dentro das igrejas. Algumas igrejas hoje se tornaram verdadeiras sinagogas. Tivemos ministrando esse dia sobre o novo nascimento. A questão para Deus hoje não é qual é o nome da igreja que tu pertence, ou quantos anos você tem de igreja, ou qual é o cargo que você tem na igreja. São perguntas ou respostas irrelevantes para Deus. A coisa mais importante é, você nasceu de novo? Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se preocupe com isso. Na igreja, ou para entrar na igreja, você não precisa nascer de novo. Mas para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer da palavra, tomar uma ducha, ser lavado por esta palavra que é água, ela limpa. No Antigo Testamento, para entrar no lugar santo, você deveria lavar os pés na bacia de cobre, lavar as mãos na pia de cobre. Ali havia água da purificação. Então, Cristo é essa água, que a gente precisa ser purificado nele. Quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então a gente observa que Jesus tinha inimigos. Os líderes, os religiosos, sacerdotes, escribas, o mundo, Pilatos, a morte. Eram vários inimigos, visíveis e invisíveis, que estavam ali para atacar. Eu tenho dito que 3 são os inimigos do crente: a carne, o mundo e o diabo. Como vencer a carne? Andando no Espírito, que são de Cristo. Crucificaram sua carne com suas paixões e desejos. É simples assim. Então a gente temos que levar a nossa carne para a cruz todo santo dia, e não deixar ela nos governar, não ser movido pelas paixões carnais, pelos desejos carnais. Então, orando, jejuando, obedecendo a palavra, é uma forma de neutralizar toda essa ação da carne. Temos ainda algumas curiosidades bíblicas que está na pessoa, na biografia de Jesus. A mulher que ungiu os pés de Jesus, lavou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Era Maria, irmã de Lázaro, não era Maria Madalena. Sobre Maria Madalena, 18, versículo 8, capítulo 8, 2 de Lucas, revela que foram expulsos 7 demônios. Então a gente observa que o Novo Testamento vai revelar Cristo no seu ministério. Quem era Jesus no Novo Testamento? O Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 23. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma das coisas mais importantes que eu tenho aprendido é a presença de Jesus conosco. Essa é uma presença que precisamos invocar todos os dias. Há uma promessa sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor não acampa-se ao redor dos crentes, mas ao redor dos que o temem. Nem todos os crentes temem a Deus. Crer é diferente de temer. Os demônios creem que Deus existe e estremecem, mas não obedecem. Então não basta crer, temos que temer. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. O que é temer a Deus? É honrar a Deus, é obedecer a Deus, é guardar a sua palavra. Então Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus onipresente que está presente em todos os lugares.
o Emanuel que está conosco na igreja, o Emanuel que está conosco na nossa casa, o Emanuel que está conosco no momento difícil, no momento da alegria, o Emanuel. Esse é Jesus no Novo Testamento. Em Mateus 8:20, ele é o Filho do homem. Os gregos procuravam o homem perfeito, Jesus é o homem perfeito, o Filho do homem, o homem mais poderoso do planeta, dos céus e da terra. Foi o que Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus também é conhecido no Novo Testamento como filho de Davi, cumpre as incumbências que Deus deu a Israel. Então, na verdade, a promessa foi cumprida. Jesus também é chamado de Cristo, o esperado por Israel, né? Então, Cristo, o ungido de Deus, estava entre o povo de Israel. Muitos não reconheceram, não creram, desprezaram, mas muitos creram e foram abençoados por ele. Jesus também é o Filho de Deus, herdeiro de todas as características de Deus. Nele incorporou toda a divindade. Nós já temos dito em outras ministrações que na Bíblia Deus tem 5 tipos de filhos. Cristo é filho por geração, foi gerado do seio do Pai. Adão é filho por formação, foi formado do pó da terra. Israel é filho por eleição. Os anjos são filhos por criação. E a igreja é filho por adoção. Então Jesus é filho por geração, filho de Deus, unigênito, né? E o primogênito. É único na sua espécie e primeiro dentre os mortos. Cristo é o verbo, é a palavra. Então Jesus e a palavra se confundem. Por isso que ele disse: as minhas palavras é espírito e vida. A palavra de Jesus é pão, que alimenta o faminto. A palavra de Jesus é água, que mata a sede do sedento. A palavra é lâmpada, que ilumina o caminho do que está na escuridão. A palavra é espada, que pronta para lutar e vencer seus inimigos na guerra. A palavra de Deus é espelho, que revela a nossa imagem, a nossa identidade. A palavra de Deus é cura, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, Salmo 107:20. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado no Calvário para perdoar os nossos pecados. Cristo é o rabino dos rabinos, o mestre por excelência. Cristo é o autor da vida física e espiritual. O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida pertence ao Senhor Jesus. A saúde, o vigor, a energia, tudo vem dele. Ele é o alfa e o ômega, são as primeiras e últimas letras do alfabeto grego. Indica a sua qualidade divina e existência eterna. Tudo começa nele e termina nele. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a palavra de Deus. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então Cristo, no Novo Testamento, ele tem muitos nomes. Cada nome é mais do que uma combinação de sons. Os nomes de Cristo é a revelação do seu caráter. Cristo é também no Novo Testamento o sumo sacerdote, segundo Hebreus 7, que vive a interceder por nós. Cristo é o nosso sumo sacerdote, que está para interceder por aqueles que se arrependem. A Bíblia fala que ele se assentou à direita da majestade das alturas. Cristo é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Jesus, em João 10, ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Cristo, ele é o sou o que sou.
Na verdade, Cristo é tudo em nós. Então a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso que Pedro, na sua experiência disso, na sua segunda carta, 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos conhecer um pouco mais sobre a humanidade de Jesus e sobre a divindade de Jesus. Há muita gente que ainda não entendeu isso. Existem bênçãos na humanidade de Jesus, em conhecer a humanidade, e bênção na divindade. O Cristo que nós servimos passou por essa terra como homem. E o profeta Isaías, 700 anos, profetizou acerca do perfil do Messias. Olhávamos para ele e não via nenhuma aparência, homem de dor e desprezado nos seus trabalhos. Não tinha nenhuma aparência, desprezado entre os homens. Então, Cristo tem esse perfil humano. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Felipe chamou Natanael e disse, achamos o Messias. Ele disse onde ele mora, em Nazaré. Porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Desprezou Jesus pelo seu comprovante de residência. Mas, na verdade, Zacarias disse, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Jesus começou em Nazaré, mas terminou em Jerusalém e hoje está nos céus. Não importa como começamos, é como terminamos. Então, Cristo é a razão da nossa existência na terra. A Ele é a glória para sempre. Por isso que Paulo, sabendo da importância de Cristo, ele disse, Cristo em vós, esperança da glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse, examinai se estáis firme na fé, se não é que já teis sido reprovado. Examinai se Cristo está em vós. Há muita gente que está na igreja, mas não está mais em Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nem todos que estão na igreja estão em Cristo, mas todos que estão em Cristo estão na igreja. Mas todos que estão em Cristo é uma nova criação, foi recriado, o seu espírito foi recriado. O seu corpo é o mesmo, mas seu espírito, o homem interior, foi recriado segundo a imagem de Deus. Precisamos entender que nascer de novo é nascer da palavra e nascer do Espírito Santo. Você não nasce adulto, você começa como um bebê, vai crescendo. Por isso que precisamos crescer em Cristo. Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento. Há muita gente querendo crescer em outras áreas da vida, mas há uma necessidade de priorizarmos o crescimento espiritual, o crescimento em Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então precisaremos entender que precisamos amadurecer em Cristo. Eu penso que os maiores erros que cometemos estão ligados à nossa imaturidade espiritual, à nossa meninice espiritual. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, porque ainda era crente menino quando Paulo escreveu a carta e disse, não vos pude escrever como espirituais, porque ainda sois carnais, meninos em Cristo. Então, um crente menino é um crente ciumento, briguento, é um crente egoísta, invejoso, mas quando ele amadurece, ele não briga mais por coisas materiais, fúteis, frívolas, temporais, mas ele briga por coisas espirituais. A sua luta não é mais contra a carne e o sangue, mas contra potestades, hostes espirituais da maldade. Então, meus amados irmãos, vamos entender isso. Vamos entender que precisamos crescer em Cristo.
Essa é uma boa oração. Crescer no conhecimento de Cristo. Quem é Cristo para nós? Já entendemos sobre a humanidade de Jesus, como o homem dormiu, sentiu fome. Jesus, como homem, ele passou uma série de dificuldades, mas superou. No mundo tereis aflições, disse ele, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E no nosso exemplo, a nossa referência. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos de todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, com o qual o gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Considerai tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não desmaeis em vossas almas, porque não resististe até o sangue, não resiste até o sangue, lutando contra o pecado. Olha que texto precioso. Que é o nosso exemplo de resiliência, de superação no meio da dor, da oposição, da afronta, da guerra, da perseguição, da angústia. Cristo passou tudo isso por nós, sem ter culpa de nada. Então, isso está registrado para que, em momentos parecidos, de angústia, tribulação, Cristo venha a ser a nossa inspiração. Venhamos olhar para Cristo e não para a afronta. Venhamos valorizar o gozo eterno que está proposto, a coroa. Paulo disse a Timóteo, se sofrermos com ele reinaremos. Então, primeiro é a cruz, depois é o trono. O GPS para entrar no céu é o que Cristo teve que percorrer. Deserto, Getsemane, cruz e trono. Surgiu uma geração hoje que ela quer trono sem cruz, quer reinar sem carregar a cruz. Mas Jesus não engana ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então precisaremos entender que na nossa trajetória, caminhada com Cristo, existe o desafio de dizermos não a nós mesmos, aos nossos desejos, à nossa carne, e pegarmos uma cruz para morrermos nela todo dia, sermos crucificados com Jesus, para reinarmos com Ele no futuro. As promessas de Jesus às 7 igrejas da Ásia sempre são promessas futuristas. Sempre Jesus dizia no final da carta: o que vencer, ao vencedor, darei o maná escondido, darei uma pedrinha branca, darei um novo nome, darei um cetro para reger as nações, andará com vestes brancas. Então, sempre uma vitória no futuro para aquele que vencer. Então, quanto mais você conhecer a Cristo, quanto mais você estiver cheio de Cristo. Por isso é que Paulo disse: a vida que vivo hoje na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Paulo também disse aos Romanos, ele morreu por todos, aliás, aos Coríntios, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou dos mortos. A pergunta é: para quem você está vivendo? Você está vivendo para você ou vivendo para Cristo? Eu estou vivendo para mim ou estou vivendo para Cristo? Eu estou vivendo para Cristo ou vivendo por meus interesses, por meus ideais, por meus projetos, por meus desejos, por meus sonhos? Paulo disse, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Depois que tu conheces Jesus mais profundamente, você não vai viver mais para você,
Por isso é que Paulo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, 20 e 21, ele disse que Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Como assim, Paulo? Como a morte pode ser lucro? Como a morte pode ser vantagem para alguém? A morte é incidente, é fatalidade. E a resposta de Paulo talvez fosse: quem vive para Cristo até a morte é lucro, porque você vai ver o Cristo que você viveu para Ele. Você vai gozar das heranças prometidas por Ele. Agora, quem vive para si, a morte é fatalidade, porque é a interrupção de todos os seus sonhos e desejos. Então, vivamos para Cristo. Vivamos para os seus desejos, para os seus projetos, para os seus sonhos, para os seus ideais, para o seu evangelho. Então a gente observa que os apóstolos de Cristo entenderam isso e viveram para Cristo. Quer ver? Olha a lista dos apóstolos aqui. Pedro, chamado também de Simão e Cefas, filho de Jonas, pescador de Betsaida. Sabe como ele morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Jesus tinha profetizado a morte de Pedro na sua juventude na praia. Quando tu fores velho, tu vai para onde tu não queres. Quando tu eras moço, tu ia para onde tu querias, mas quando tu fores velho, tu vai para onde tu não queres. Te cingirão, te amarrarão e te arrastarão. E segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque achava que não era digno de morrer igual ao seu mestre. Porque amava o Senhor Jesus, conhecia Jesus, andou com Jesus. O Emanuel vivia dentro deles. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, que era chamado no início de filho do trovão, Boanerges, temperamento tempestuoso. Você até pode começar seu ministério assim, mas depois Cristo muda seu temperamento e você aprende a ser manso e humilde como Jesus. É impossível andar com Jesus e não ser transformado por Ele. Tiago morreu morto à espada na prisão. Foi degolado. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, esse morreu de morte natural, na velhice, mas foi levado como escravo para a ilha de Pátimos, uma ilha grega, ficou muitos anos lá, sem poder voltar para sua pátria. Foi de lá que ele escreveu o Apocalipse. Então, homens que tinham Cristo e por ele sofreram, como outros muitos, que hoje nos países onde a igreja é perseguida, onde os irmãos são presos e torturados, mas amam o Senhor Jesus. André, filho de Jonas, crucificado em forma de X. Filipe, o evangelista, crucificado. Bartolomeu, degolado, esfolado vivo. Mateus, Levi o publicano, esfaqueado, decapitado. Tomé, o Dídimo, morto por lanças na Índia. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. Lebeu, Judas, morto a machadada. Simão Zelote, cananita, morto a machadada, crucificado e cerrado. Judas Iscariote, infelizmente, se matou, se enforcou. Matias, substituto de Judas, queimado ou apedrejado, segundo a tradição. Paulo, decapitado por ordem de Nero. Esse é um resumo do histórico, da biografia desses apóstolos de Cristo. Apóstolos esses que eram enviados de Deus com a missão de escrever o Evangelho de Cristo. Evangelho que temos hoje, Paulo disse, se alguém escrever outro evangelho a não ser, pregar outro evangelho a não ser o que eu vos anunciei seja anátema.
Então esses homens deram a sua vida por Jesus. Paulo disse, me gastarei, deixarei me gastar pelas vossas almas, ainda que amando mais, serei menos amado. Que Deus nos ajude a ter Cristo dentro de nós. Que nosso alvo seja Cristo. Que toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor Jesus. Tudo que fizer de por palavra ou por obra, fazei em nome de Jesus e para a glória de Deus. Eu quero encerrar essa ministração lembrando as palavras de Paulo aos Filipenses sobre Jesus. Deus o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia que todos que em vida não dobraram o seu joelho, não reverenciaram, não adoraram, não se encurvaram, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador, um dia terá que fazer isso, e talvez seja tarde demais, lá no juízo final. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Todos, de Adão ao último homem, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, ricos e pobres, de todas as épocas, de todas as gerações, terão que confessar que Jesus é Senhor e vão ser depois lançados no inferno. Porque reconheceram que Jesus era Senhor só depois da morte. E depois da morte segue-se ao juízo. Reconheça que Jesus é Senhor em vida. Aquele que confessa que Jesus é Senhor hoje e crê no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então confesse Jesus como Senhor. Siga os seus passos, sua palavra, guarde seus mandamentos. Se alguém diz que o conhece e não guarda seus mandamentos, disse João, é mentiroso e a sua verdade não está nele. Então a única forma de você provar que conhece a Deus é guardando a sua palavra. É adorando aquele que está sentado no trono. É adorando aquele que veio a essa terra, morreu no Calvário, ressuscitou dentre os mortos. E um dia há de julgar os vivos e os mortos. Cristo em nós, esperança da glória. Que ele cresça e eu diminua. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz e graça, Deus abençoe.